A Incomode está completando 12 anos. Uma companhia ela se compõe pelo trabalho que desenvolve juntos ao longo dos anos, né? Então a gente não pensou em ser uma companhia. Ela foi acontecendo e acontecendo através do trabalho, da vontade de criar algo singular, da provocação. Isso é o que nos move até hoje. Na equipe, o núcleo duro da equipe tem diretor, tem musicista, tem ator, tem dramaturgo, iluminador, cenógrafo, figurinista. Então, são várias correntes que se complementam e sempre foi muito desafiador tudo que a gente buscou juntos. A gente saiu de um trabalho de uma trilogia do Paul Auster, nós fizemos uma leitura dramática do Lagarce, depois nós fomos para algo completamente diferente, fortalecendo a dramaturgia do grupo e saímos do palco italiano e fomos para um espaço completamente diferente, um estacionamento com um movimento sobre rodas paradas, de um dos integrantes, o Nelson Diniz, e depois nós estamos agora com o Palácio do Fim, que é um texto da Judith Thompson, uma canadense, um texto lindíssimo, belíssimo, e estamos fazendo dentro de uma galeria de artes. Se ele for alguém como nós, um construtor de muros, talvez ele tenha vindo atrás de nós e tenha se perdido. Mas você disse que nós estávamos sozinhos, não lembra? Eu posso ter dito, mas eu posso ter me enganado. Você está rodando em círculos. Talvez. E além do mais, o que adianta saber por que ele veio e para que ele veio? Talvez a gente não saiba de mais nada. Ao menos que ele volte. O Gordo e o Magro Vão para o Céu é a primeira montagem da Companhia Incomode, onde a Companhia Incomode inaugura, né, como grupo, como coletivo de teatro, né? E a partir daí, então, a gente monta as outras duas peças da trilogia do Paul Auster. O Gordo e o Magro Vão para o Céu é a primeira peça da trilogia escrita pelo Paul Auster para teatro. Você não faria isso nem pela nossa amizade, Magro? Chega de amizade, chega de muro, chega de pedra, chega de tudo. Pra mim, chega! Mas o que é que eu faço com você? São os únicos textos que ele escreveu para teatro baseados muito inspirados muito na obra do Samuel Beckett, né? A peça é dirigida pela Liane Venturella e por mim, e na cena o Carlos Ramiro e originalmente o Heinz Lima Verde. O Gordo e o Magro Vão para o Céu é uma peça existencialista, né? Muito inspirada no Esperando Godot do Beckett, né? São essas duas figuras que a gente conhece do cinema, o Gordo e o Magro, mas fora do seu contexto. Eles estão num lugar onde eles precisam construir um muro todos os dias, com 18 pedras. Essas pedras têm uma ordem de serem colocadas uma em cima da outra, e é essa a tarefa que eles têm que fazer diária, e eles não sabem muito bem por que estão fazendo aquilo, para que eles estão fazendo aquilo e aonde aquilo vai levá-los, né? É uma metáfora muito interessante sobre a existência humana. E foi um prazer enorme dirigir e dar essa largada para a Companhia Incomode, que vai completar esse ano 12 anos, né? Com 5 peças no seu repertório. Não é para qualquer um, né? É uma bela trajetória. Tá vendo as estrelas? Estou vendo as estrelas. Vendo as estrelas e sentindo o vento. Então é isso. Chegamos ao fim. É isso, é o fim. Por hoje! Você se lembra do caminho? Claro que eu me lembro. Vamos me receber, vamos tomar um pau. Vamos me receber, meu irmão. Como você quiser. E amanhã? Amanhã? A gente pensa. Amanhã. O espetáculo Dentro Fora, da Companhia Incomode, é o segundo espetáculo da trilogia chamada Da Mão pra Boca,
inspirado na obra homônima do Paul Auster, no qual ele fala um pouco sobre a sua vida antes do seu sucesso e das suas obras que ele fez. Dentro desse livro, na verdade, ele escreve um conto e mais 3 peças de teatro, que são O Gordo e o Magro Vão pro Céu, Dentro Fora e o Blackout. Dentro Fora, na verdade, é uma adaptação a esse texto chamado Hide and Seek, que ele escreve em 1976, falando um pouco sobre o papel do homem e da mulher nessa contemporaneidade, né? Onde a gente consegue verificar o quanto esse homem e essa mulher mudaram os seus papéis, as suas funções e os seus sentimentos e as suas percepções sobre o mundo. Hide and Seek também é uma homenagem do Paul Auster ao universo do Samuel Beckett, no qual ele se inspira de uma maneira indireta, né, a grande obra do Beckett chamada Dias Felizes. Mas se eu dissesse uma palavra, o que você pensaria a respeito? Depende da palavra. Que tal azul? Ah, sim, azul. É uma linda palavra. Vê o que eu quero dizer? Sim, estou vendo azul. Não pense a respeito da palavra azul. Ah, mas é o que eu estou fazendo e eu estou vendo um azul lindo. Mas azul não é uma palavra como outra qualquer, não quer dizer nada. Ah, claro que quer. Azul quer dizer azul. Mas o que você pode dizer a respeito do azul? Eu posso dizer azul é azul, uma cor. Eu posso dizer que azul é uma cor. Sim, mas isso não adianta para muita coisa. Isso não faz com que você veja o azul. Basta eu dizer azul e eu vejo azul. Mas isso é porque você já viu o azul. Dentro Fora foi o segundo espetáculo da companhia Incommodity e responsável pelo reconhecimento do nome da companhia nacionalmente, visitando e passando por quase todos os estados brasileiros e se apresentando nos principais festivais de teatro que nós temos, né? Também foi um enorme prazer fazer esse trabalho, porque foi a minha estreia como diretor, do qual a companhia recebeu o prêmio em Porto Alegre de melhor espetáculo, o ator Nelson recebeu de melhor ator, recebemos o prêmio também de melhor cenário e eu, felizmente, recebi o prêmio de melhor diretor por esse trabalho. E a vida dele, nós tivemos um desafio. Montar o último texto da trilogia do Auster, fazer uma releitura dele, de Blackouts, só que inspirado também em Fantasmas, outro texto do Paul Auster que se assemelhava muito. E convidamos a Michele Ferreira para fazer a adaptação e apareceu a vida dele. Você ama o seu trabalho? Você precisa dele. Isso sim. Mas você não ama nada nem ninguém. Você só não consegue viver sem ele, porque ele te dá sentido. Mas ele não faz sentido algum. Preto, você é um egoísta. Você me traiu! Eu fui atrás da verdade, Preto. E a verdade é uma bosta. A vida dele tem um clima no ar, misturado com cartoon. O cenário é todo feito de luz e, aliás, o cenário, a iluminação, receberam o prêmio Braskem de iluminação e cenário e também fizeram com que a iluminadora fosse convidada para representar Porto Alegre, Brasil, na Quadrenal de Praga. É um espetáculo lindo que deu para se divertir bastante e foi extremamente desafiador para nós.
sobre Rodas Paradas é o quarto espetáculo da companhia em Commodity, né? Quando a gente fecha o ciclo lá da trilogia do Paul Auster, daí a gente parte para um outro desafio, e é um texto escrito por mim, são 5 sketches, que me deixou super orgulhoso da minha companhia abraçar um projeto escrito por mim, né? Mas o embrião dessa ideia é muito antiga, é uma ideia antiga que a Liane Venturella teve, de um espetáculo que se passaria no interior de carros com pessoas ao redor, né, assistindo as cenas lá dentro. E dessa ideia inicial nasceram essas sketches e levaram o título de Movimentos sobre Rodas Paradas, e a gente estreou o espetáculo no pátio do Teatro de Câmara, que é um teatro que está fechado há anos aqui em Porto Alegre, e com esse projeto a gente conseguiu levar de volta o público a esse teatro tão importante para a comunidade de Porto Alegre e que está fechado. Então o público acabou indo novamente ao Teatro de Câmara em função do espetáculo. O espetáculo é divertidíssimo, ele resultou numa comédia super divertida, são 5 sketches, tudo costurado com a direção do Carlos Ramiro, e em cena estou eu, a Liane Venturella, o Fábio Coelho e o Álvaro Rosa Costa, que também compôs a trilha para o espetáculo. E foi maravilhoso o processo todo de fazer e ver o meu texto sendo trabalhado por profissionais que eu respeito pra caramba, né? E que trabalham comigo há tantos anos, enriquecendo aquilo, aquilo saindo do papel e tomando corpo, né? É lindo de fazer, um espetáculo que acontece, pode acontecer em estacionamento, em espaços abertos, enfim. O público fica no meio da cena, e são personagens muito populares, muito. As pessoas se identificam direto com esses personagens que aparecem ali. E, enfim, a companhia faz o seu quarto espetáculo dentro de um processo bastante diferente do que vinha trabalhando anteriormente, né? De estética e concepção. Foi lindo, e é lindo de fazê-lo. Imagina uma luz roxa ao teu redor. Isso que tu tá precisando. Tudo ao teu redor. Não, nós já estamos. Como assim já está começando? Não, querida, mas a gente não vai apresentar? Para isso. Não, tá tudo sob controle. Isso, nós já estamos dentro. Nós estamos dentro do táxi, querida. Isso, dava direito. O que é? Oi? Não, a gente já vai chegar. Ó, já estamos chegando, eu tô te vendo. É tudo de preto, né? Isso, vermelho. Tá, querida, tá. Um beijo, querida, tchau. Palácio do Fim é um texto da canadense Judy Thompson, texto premiadíssimo, ela ganhou um dos prêmios de revelação e ela acabou também recebendo alguns outros prêmios dentro do Canadá pelo reconhecimento dessa obra. A história, na verdade, retrata 3 pontos de vista diversos sobre a guerra do Iraque dos principais países envolvidos na guerra, que foi Estados Unidos, Inglaterra e o próprio Iraque, que sofreu as consequências disso tudo. Do ponto de vista americano, que começa a obra, a gente tem a visão de uma soldada norte-americana chamada Lindy England, que foi a responsável por torturas, né, que foram disseminadas através de vídeos no YouTube, nas redes sociais, e que acabou levando ela até a prisão. Então a gente sabe um pouco sobre a história dela. A segunda visão da Guerra do Iraque, a gente tem então uma visão de um cientista inglês, o David Kelly, que foi o cientista responsável por ir até o Iraque para descobrir se o Iraque tinha armas nucleares, já que os Estados Unidos estavam extremamente temerosos por causa da queda das Torres Gêmeas, né, que tinha acontecido antes por causa dos talibãs. Então ele vai e acaba que o relatório dele é deturpado, disse que haviam armas nucleares, que é dado o aval para a invasão norte-americana e inglesa ao Iraque, e que no final a gente descobre que isso tudo era uma grande de uma mentira quando ele revela, vendo que os seus próprios amigos e parentes estão morrendo no Iraque, ele revela a verdade e a gente até hoje não sabe, né? Ele morreu, a gente não sabe se ele foi assassinado ou ele mesmo se suicidou antes que o pessoal da CIA chegasse,
mas que a obra também deixa essa inquietação sobre esse ponto de vista mais humano desse personagem. Sim, eu tinha visto o dossiê antes da invasão. E sim, eu tinha sérias preocupações. E sim, eles se ignoraram. E sim, eles mentiram para o povo. E sim, conte isso ao mundo! A terceira personagem é a Narshas, que é uma esposa de um grande líder político iraquiano que foi contra o Saddam Hussein e foi contra também a invasão iraquiana, e que ela acabou sendo entregue pela CIA, né, numa lista de quem era contrário ao governo para o povo que ficou depois da queda do Saddam Hussein. Ela acaba sendo então torturada e a gente acompanha então a história dela o tempo todo do ponto de vista dela sobre a guerra e o que isso acarretou de consequência para o Iraque a partir disso. O espetáculo, então, ele é montado hoje dentro de uma caixa cênica, né, onde o público ele é inserido dentro de uma barraca de refugiados e que as histórias, então, acontecem do lado de fora da barraca, onde quem acaba estando preso como refugiado é o próprio público. O trabalho foi feito dentro de uma galeria de arte, por isso ele é ele traz uma concepção muito mais de instalação, né? Uma mistura então de diversas linguagens, como as artes plásticas, a instalação, o teatro e o audiovisual, já que uma das personagens, a da Lynndie England, é retratada a partir de vídeos e de imagens para que se traga um pouco desse contexto da guerra do Iraque, o quão cruel aquilo foi. Foi justamente nesse momento quando eu achei que eles nos deixariam ir. Porque naquela época eles não queriam ser vistos fazendo mal para mulheres, especialmente mulheres grávidas e crianças. Eles ainda estavam tentando conquistar a mente, o coração das pessoas. Governos tiranos fazem isso. Isso era um tabu em qualquer parte do mundo, não prejudicar uma mulher e uma criança. O último tabu, creio eu, foi justamente nesse momento, quando um dos torturadores disse: nós vamos deixá-los ir, mas da próxima vez... A porta abre e alguém entra com um fardil pelo braço. Eles o haviam pego enquanto corria com a correspondência. Alguém deve ter nos delatado. Alguém nos traiu. O que nos move, o que nos provoca no teatro? Esse compartilhar uma experiência única, singular, estética com o público. Esse é o nosso interesse. Sempre trazer coisas novas para nós e para o público que assiste. E é bom, a gente vai trocando, revezando funções, mais é o Carlos Ramiro que fica na direção, mas é um jogo bom, porque não tem uma hierarquia, é um grupo que se complementa muito, e se complementa principalmente porque não pretendeu ser uma companhia, se tornou através de um único objetivo.